E o terceiro grupo que nós vamos estudar agora são as proteínas. As proteínas são também substâncias orgânicas compostas basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas também fósforo e enxofre. Elas possuem diversas funções na célula. Podemos elencar algumas aqui, sendo função estrutural, por exemplo, o colágeno, que é a proteína presente nos nossos ossos e nas nossas cartilagens, a queratina, que está presente na nossa pele, nos nossos pelos do corpo. Com função hormonal, por exemplo, a insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e possui a função de distribuir as moléculas de glicose presentes no nosso sangue para os nossos tecidos. É uma proteína com função hormonal. Função imunológica, nós temos os anticorpos, que são proteínas produzidas por nossas células de defesa, com a função de sinalizar as substâncias estranhas que se apresentam no nosso organismo para serem destruídas posteriormente por outros glóbulos brancos. Com função transportadora, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias, que são nossas células vermelhas do sangue, cuja função da hemoglobina é se ligar aos átomos de oxigênio. E com função reguladora, catalisadora, nós temos as enzimas que realizam inúmeras reações químicas na célula. As unidades funcionais das proteínas são denominadas aminoácidos. Os aminoácidos são formados por um carbono central e ligado a eles um átomo de hidrogênio, um grupo amina, que é o NH2, um grupo carboxila, que é o COOH, e aquele R presente na figura representa um composto orgânico, que ele pode ser variável. Por exemplo, se ali estiver ligado um hidrogênio, nós temos o aminoácido glicina, que é o aminoácido mais simples conhecido. Se tiver ali ligado uma molécula de CH3, que é a substância chamada metil, ali nós temos o aminoácido alanina. E assim por diante. Existem 20 aminoácidos conhecidos. Aqueles que estão presentes nos organismos são chamados de naturais, e aqueles que nós necessitamos ingerir pela alimentação são denominados essenciais. As ligações entre os diferentes aminoácidos para a formação das proteínas são realizadas por um organoide celular denominado ribossomo. Todas as células, inclusive bacterianas, possuem o ribossomo, e é o ribossomo que possui a função de unir os aminoácidos para a produção das proteínas posteriormente. Essa ligação entre diferentes aminoácidos, ela ocorre entre o grupo amina de um e o grupo carboxila do outro. Como você pode perceber, o grupo amina possui 2 hidrogênios e o grupo carboxila possui um grupo hidroxila ali ligado ao átomo de carbono. Então, nesta união, ocorre a perda de uma molécula de água, onde sai o hidrogênio, um dos hidrogênios do grupo amina e o outro hidrogênio e o oxigênio do grupo carboxila, e esta ligação que resulta entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amina do outro, esta ligação é chamada peptídica. É esta ligação que deve ser quebrada posteriormente por enzimas nas nossas células, que irá decompor essa proteína novamente em aminoácidos. O filamento formado pelos diferentes aminoácidos unidos pelas ligações peptídicas se denomina estrutura primária de uma proteína. Posteriormente, essa estrutura primária ela pode sofrer um dobramento ou um enrolamento dentro da organela conhecida por retículo endoplasmático rugoso. Este dobramento é também chamado de folha beta pregueada e o enrolamento de forma helicoidal. Essas estruturas são chamadas de estruturas secundárias das proteínas. Posteriormente, a estrutura secundária ela pode sofrer um novo dobramento e um novo enrolamento, adquirindo um aspecto tridimensional.
Esta é a estrutura terciária das proteínas. É essa estrutura que é liberada no citoplasma da célula e utilizada para suas diferentes funções. Algumas proteínas, obviamente, são formadas pelo agrupamento de mais de uma estrutura terciária. Essas são as estruturas quaternárias de proteínas. Um exemplo de proteína com estrutura quaternária é a hemoglobina, presente nas nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos, e também o NAD. O NAD é uma molécula que participa do transporte de hidrogênios e elétrons num processo denominado respiração celular. O NAD também é um exemplo de proteína com estrutura quaternária. E a teia da aranha, conforme mostra na figura, é um exemplo de proteína com estrutura secundária do estilo folha beta preguiada. As enzimas, conforme descrito anteriormente, são proteínas com função catalítica. Elas apresentam uma estrutura terciária, ou seja, tridimensional, e elas são ligadas também a uma molécula denominada de centro ativo ou cofator enzimático. Por exemplo, algumas vitaminas são cofatores enzimáticos. Estima-se que para a maioria das substâncias presentes nas células, existe uma enzima responsável pela sua formação ou quebra, e essas substâncias são denominadas substratos. Então, por exemplo, como mostra na figura, para o disacarídeo denominado sacarose, existe uma enzima responsável pela sua quebra, que é a sacarase. Então, esta enzima, ela quebra as ligações existentes entre as duas unidades de carboidrato, entre os dois monossacarídeos, separando-os, formando-os a molécula de glicose e a molécula de frutose. Para que as enzimas elas entrem em atuação, elas dependem basicamente de 3 fatores. O primeiro, concentração do substrato. Para que cada enzima possa realizar sua função, ela depende do seu respectivo substrato para efetuar as suas ligações. Mas existem outros 2 fatores que influenciam na atividade enzimática. Um deles é a temperatura e o outro é a acidez da célula, ou o pH. Então, como são mostrados nestes 2 gráficos, o primeiro deles relacionado à temperatura, toda enzima possui uma temperatura ótima de sua atividade. Por exemplo, aqui neste gráfico, uma temperatura um pouco acima de 50 graus Celsius seria a temperatura ideal para uma enzima entrar em atividade. Então, ela vai apresentar uma velocidade máxima de atuação e conforme essa temperatura ela ultrapassa os 60 graus Celsius, as ligações peptídicas existentes entre os aminoácidos desta enzima, elas vão ser rompidas e aí consequentemente esta enzima ela vai sofrer o processo de desnaturação. O segundo gráfico mostra uma escala de pH, ou seja, de acidez do meio onde se encontra a enzima. Se for um pH muito ácido, obviamente esta enzima ela não estará em atividade. Um pH entre 6 e 7 seria o pH ótimo, ou seja, a enzima atingiria uma velocidade máxima de atuação. E um pH alcalino, ou seja, próximo ou superior a 8, ela também sofreria o processo de desnaturação, que é esse rompimento entre as ligações peptídicas, desmantelando as unidades das proteínas que são os aminoácidos. Importante frisar aqui que muitas reações químicas na célula ocorrem de maneira espontânea, mas a grande maioria das reações envolvendo moléculas orgânicas, elas dependem da ação enzimática. E isso possui um fator importante do ponto de vista que as enzimas, elas diminuem o gasto de energia por parte da célula na ocorrência dessas reações e também aumentam a velocidade da ocorrência dessas reações químicas. E lembrando também que todas as enzimas são proteínas, com exceção de algumas moléculas de ácido ribonucleico,
que também atuam como enzimas. As enzimas elas apresentam a sua nomenclatura com a terminação -ase, por exemplo, a amilase, que quebra o amido transformando-o em maltose, a lactase, que interage com a lactose, quebrando-a em glicose e galactose, as lipases, que interagem sobre os lipídios, as peptidases, que quebram proteínas, e assim por diante.